Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema o inimigo da santidade. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 9, que diz: Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Mas você pode me perguntar, o que é o pecado? A essência do pecado consiste em infringir a lei de Deus. O principal vocábulo hebraico usado para descrever o pecado no Antigo Testamento significa errar o alvo. O pecado não é meramente errar o alvo ou falhar em conformar-se a um padrão impessoal. Ele também é totalmente pessoal e traz profundas implicações em nossos relacionamentos. O que torna o pecado tão maléfico é o fato de ser contra Deus. O pecado prejudica outras pessoas e também gera consequências para o ofensor. Mas, acima de tudo, o pecado é um ato contra Deus, porque viola a lei e o caráter santo do Senhor. José se recusou a ceder às investidas da esposa do seu patrão, porque reconhecia que, caso fizesse, não estaria apenas fazendo mal contra aquela mulher e seu marido, não iria apenas violar a própria consciência e manchar a sua reputação. O que o impediu de seguir adiante foi saber que o seu pecado seria contra Deus. Se não percebermos que o pecado é um ato que cometemos contra Deus, nunca ficaremos tristes com isso, nem nos quebrantaremos perante o Senhor. O motivo do adultério, por exemplo, ser tão devastador para um casamento, está no fato de ser o rompimento de uma aliança, a violação de um relacionamento. É destruir um enlace criado por Deus. Nas Escrituras, quando o Senhor desejava demonstrar a natureza e a seriedade do pecado, geralmente escolhia imagens relacionadas à intimidade conjugal e ao pecado sexual. Ele usava palavras fortes como adultério, prostituição, lascívia e idolatria. Por exemplo, Jeremias 3, versículos 1 a 3. Tu te prostituísses com muitos amantes, mas ainda torna para mim, diz o Senhor. Poluíste a terra com as tuas devassidões, e não queres ter vergonha. Ao longo da Bíblia, vemos Deus como um marido dedicado e fiel, que zela por um relacionamento de exclusividade com a sua esposa. Quando essa se mostra infiel, Deus é retratado como um amante rejeitado, que sofre com essa afronta. De alguma maneira, os evangélicos têm conseguido redefinir o pecado. Passamos a enxergá-lo como algo normal e aceitável, algo que talvez devêssemos domar ou controlar, mas que não precisa ser erradicado ou aniquilado. Muitos chegam a um ponto tão baixo que não apenas pecam sem qualquer remorso, mas, surpreendentemente, até dão risada e se entretêm com o pecado. O pecado traz sofrimento ao nosso Senhor, que nos criou e nos redimiu para si. Dizer sim ao pecado é como nos atirarmos nos braços de um amante. É como incluir um rival em um relacionamento sagrado de amor. Mas quais as consequências do pecado? Além do pecado afetar o Deus Santo e outras pessoas, também cobra um alto preço de quem o comete. O pecado irá te decepcionar. O pecado nunca cumpre o que promete. Sem dúvida, concede algum prazer, mas, e é disso que devemos nos lembrar quando a tentação nos sobrevier, esse gozo não passa de prazeres transitórios. Prazeres pecaminosos simplesmente não duram. Uma vez que o êxtase inicial tenha esmorecido, o prazer inevitavelmente dá lugar a uma sensação de vazio, de fracasso e de vergonha. O pecado irá te enganar. Quanto mais damos espaço para o pecado, mais prejudicamos a nossa capacidade de enxergar a verdade. À medida que a nossa consciência é massacrada,
gradualmente perdemos a nossa bússola moral, a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Começamos a achar que preto e branco e que em cima é embaixo. Deixamos de enxergar a seriedade e a abrangência do pecado. E quando outras pessoas tentam nos mostrar esses pontos cegos, em vez de nos humilharmos e admitirmos o nosso erro, o defendemos e insistimos em dizer que estamos sendo mal compreendidos. Começamos a achar que seremos capazes de nos safar do pecado, que de alguma maneira somos uma exceção à regra e que não sofreremos as consequências. O pecado nos leva a fazer concessões graduais e cada vez maiores, enquanto nos convencemos de que podemos lidar com o problema e de que não estamos agindo tão errado. O pecado irá te dominar. O pecado nos dá a ilusão de que é a porta para a liberdade. Na verdade, aqueles que brincam com o pecado tornam-se seu escravo. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Provérbios 5, versículo 22. Pedro falou sobre os falsos mestres, ímpios, que se faziam passar pelo contrário, que incitavam seus ouvintes a pecar, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. 2 Pedro 2,19. Mas como é possível sermos livres se estivermos sob o controle dos nossos desejos? A sociedade se tornou viciada e compulsiva. As pessoas são escravas do sexo, da lascívia, da comida, do entretenimento, dos jogos, da recreação, do trabalho, dos brinquedos, do barulho, do álcool, das drogas, dos negócios, da terapia, etc. Os seres humanos foram dominados pelos próprios prazeres que pensaram que iriam libertá-los. O pecado irá te destruir. Muitas pessoas se tornam tão familiarizadas com o pecado que não mais o enxergam como tal. Veja como Nabucodonosor ficou louco por se recusar a tratar com seu orgulho. Lembre-se como Sansão ficou reduzido a um indivíduo patético, que não soube controlar os seus impulsos lascivos. Recorde-se como Acã e Ananias e Safira perderam a vida por causa de pequenos pecados secretos. Qualquer pecado, seja grave ou não, pode ser igualmente destrutivo. Quem tolera o pecado, quando esse está relacionado ao que pensam ser coisas pequenas, logo irão permitir que ele se infiltre em questões maiores. A pessoa fica apegada ao pecado, que prefere viver as consequências a rejeitar esse mal. Mas nós precisamos encarar a nossa própria pecaminosidade. Muitos cristãos podem ter dificuldade em reconhecer a sua própria pecaminosidade. Quando deixamos de perceber a seriedade dos nossos erros, também deixamos de nos sentir tocados pela maravilha do sacrifício de Cristo na cruz, para a remissão dos nossos pecados. O coração fica insensível. Peça a Deus para lhe dar a capacidade de ter o seu coração quebrantado e se arrepender. Deus não deseja que os seus filhos vivam sempre sobre o peso de pecados já confessados, ou que devamos buscar apenas experiências emocionais profundas. Mas devemos, periodicamente, examinar a nossa vida, de modo a não permitir que a nossa mente fique cauterizada, de modo que a graça, a misericórdia e o amor de Cristo deixam de ser tão preciosos aos nossos olhos. O profeta Oséias conheceu, por experiência própria, a rejeição de um cônjuge adúltero. A dolorosa situação pela qual passou tornou-se uma lição para mostrar às pessoas como o Senhor enxergava o pecado delas. No capítulo final, Oséias roga ao povo que reconheça o seu pecado e escolha o caminho do arrependimento. Está escrito Oséias 14, versículos 1 e 2. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus,
porque pelos pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom. Você, por acaso, precisa se voltar para Deus? Você se sente à vontade com alguns tipos de pecados? O Senhor está abrindo seus olhos para que enxergue a seriedade dos seus erros. Talvez nem ouse crer que ele possa recebê-lo de volta. Provavelmente sinta que não tem mais capacidade para enfrentar a consequência dos seus atos. A resposta de Deus ao seu povo nos enche de esperança. Ele se revela um Deus infinitamente misericordioso e perdoador, o Redentor, o Restaurador, desejoso e capaz de fazer tudo novo para aqueles que genuinamente se arrependem. Creia, meu irmão e minha irmã, arrependa-se e seja restaurado. E repita assim comigo esses versículos de Oséias 14, do 4 a 7 e o 9. Curarei a tua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Os que se assentam de novo, à sua sombra voltarão. Serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, te agradecemos, porque nós pedimos ao Senhor nesse momento que o Senhor venha abrir os nossos olhos, para que não venhamos errar o alvo, para que venhamos reconhecer se estamos tomando alguma atitude que desagrada ao Senhor, que seja contra a tua palavra. Nós não queremos infringir a tua lei. Sabemos que somos falhos, que somos pecadores, mas nós temos a determinação de não vivermos no pecado. Por isso, nesse dia de hoje, nós entregamos a ti a nossa vida. E se houver algo que precisamos nos arrepender, nos consertar, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, para que possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.